E agora, para o nosso último painel do período da manhã, com o tema Regime de Medidas Provisórias na égide da Constituição Federal e Estadual e as competências legislativas estaduais, perspectivas e desafios, convidamos o mediador, o excelentíssimo senhor deputado estadual Pepe Colasso. Convidamos, neste momento, o senador da República por Santa Catarina, senador Espiridião Amin. Gostaríamos de convidar também, para se fazer presente, junto ao nosso palestrante, o doutor João Trindade Cavalcante Filho, consultor legislativo do Senado Federal. Para mediar este quinto painel, concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Pepe Colasso. Alô? Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, boa tarde já, né? Cumprimentar a todos que estão aqui presentes nesse grande congresso, nessa oportunidade que a Assembleia Legislativa está dando ao povo catarinense, com ilustres convidados que estão nos dando oportunidade de muito conhecimento nessa semana que está passando. Agradecer ao presidente Mauro, né, que está proporcionando isso, e aos funcionários que se dedicaram, em nome do Fabiano, que está aqui, que se dedicaram para que a gente tivesse uma semana muito proveitosa. Coube a mim mediar duas matérias muito importantes no cenário do direito e no cenário do processo legislativo, com dois ilustres convidados que nos presenteiam hoje aqui com a sua presença. Nós vamos debater hoje aqui sobre medida provisória, que é algo que foi instituído na nossa Constituição em 1988. Antigamente nós fazíamos através de decreto-lei, algo que foi copiado de sugestões feitas em muitos países, mas principalmente do direito italiano, né, através do decreto-lege que eles falam lá. Eu vou colocar um pouquinho sobre a medida provisória aqui, conversar, que já foi feito, o senador Espiridião Amin, por muitos presidentes. O presidente que mais usou medidas provisórias foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, e algo que eu queria comentar um pouco aqui, queria que o senhor comentasse, que o atual presidente Lula tem tentado colocar o mesmo número de medidas provisórias, só que não tão ratificadas, né, quanto do período dos ex-presidentes que já passaram. Me parece que não sei se há uma resistência do Congresso Nacional quanto a isso. Outro assunto importante que nós vamos debater, e também já colocado aqui pela palestrante que aqui passou, sobre competência legislativa, agora competência legislativa estadual. Penso eu que nós temos hoje no país uma centralização do processo legislativo no Congresso Nacional. Com isso, muito se debate nos corredores das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais também, né, a falta de competência, ou enfraquecimento, digamos assim, da competência legislativa nas câmaras de vereadores e nas Assembleias Legislativas. Se isso seria saudável para o país, modificar um pouco isso, talvez através de PECs ou de alguns remédios jurídicos e legislativos para isso, se isso seria saudável ou não, essa descentralização do processo legislativo, da competência legislativa, um pouco maior para os estados e para os municípios. Para debater isso,
né? Como falei anteriormente, 2 ilustríssimos convidados. O primeiro, o meu amigo e senador da República, Esperidião Amin, que eu não preciso ler o currículo dele, porque eu sei de cabeça o currículo dele, porque nasci vendo a participação política dele no Estado, já foi deputado federal pelo Estado de Santa Catarina, prefeito de Florianópolis, governador do Estado em 2 oportunidades, senador em 2 oportunidades e professor universitário. Um grande senador da República, que é reconhecidamente pelos catarinenses, reconhecido pelo grande trabalho que faz o Senado Federal. Não diferente, o nosso consultor legislativo do Senado Federal, muito reconhecido aqui pelos palestrantes que aqui passaram, que é o Dr. João Trindade, doutor em Direito pela USP e professor de Direito Constitucional pelo IDP. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o senador Esperidião Amin, para falar tem direito de resposta, para falar sobre medida provisória. Eu fui aqui alertado, senador e doutor João, que vocês são obrigados rigorosamente a cumprir o horário para que a gente possa seguir em frente aqui com os outros palestrantes. Então, agora com a palavra o nosso senador Esperidião Amin. É tempo de 30 minutos, né? Para cada um. 20 para cada um. 20 minutos para cada um. Quero dar um bom dia a todos, especialmente ao nosso mediador, querido amigo, deputado Pepe Colasso, deputado de competência reconhecida por todos. Tem algum baiano aqui? Baiano não nasce, né? Baiano estreia. E o nosso deputado estreou, como se fosse um baiano na sua primeira legislatura aqui na Assembleia Legislativa, demonstrando valor, competência, que nos orgulha muito, como amigo e como correligionário. Quero saudar o doutor João Trindade, e fiquei muito feliz quando você anunciou, o nosso deputado Pepe Colasso anunciou, que ele é doutor pela Faculdade do Largo de São Francisco. A única coisa que compromete é que eu fiz parte da banca. Aliás, foi a única vez que eu, que não tenho doutorado em Direito, tenho em Engenharia e Gestão do Conhecimento, aqui da nossa Universidade Federal, foi a única vez que eu tive a honra de participar de uma banca de doutorado na Faculdade do Largo de São Francisco. Uma honra muito grande, e foi quando ele defendeu a sua tese de controle constitucional das leis. Fez uma incursão pelo mundo, trabalho da maior importância. Vindo aqui ao nosso tema, eu digo com muito orgulho que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem muitos motivos para celebrar, e não o faz, o que nós criamos em Santa Catarina sobre medidas provisórias. Sintetizando, qual é a principal diferença entre o decreto-lei e a medida provisória? Me corrija depois o doutor João Trindade. É que o decreto-lei entrava em vigor e ficava definitivo se o parlamento se omitisse. Ótimo para o executivo. E era uma maneira de festejar o ócio, a inação. Não decidiu, e há várias maneiras de você retardar uma decisão, melhor para quem assina o decreto. A medida provisória, ao contrário, produz efeitos imediatamente, mas só deve ser considerada lei se houver a conversão à lei. E nós já tivemos casos, eu tenho aqui a estatística, de medidas provisórias que vinham sendo reeditadas dezenas de vezes. Superficialmente, quem quiser vai estudar. Foi Santa Catarina que mudou isso. Primeiro, porque Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil que, na sua Constituição, adotou a medida provisória no seu texto, que entrou em vigor em abril de 89, 6 meses depois. Tocantins também, mas Tocantins era um estado que estava sendo criado naquela oportunidade.
Hoje, são 6 estados brasileiros apenas, pelo levantamento da consultoria, que têm a medida provisória. E o texto que hoje ainda está regendo a medida provisória é a emenda constitucional número 32, vejam o dia, 11 de setembro de 2001. Alguém se lembra dessa data? Das Torres. Foi exatamente neste dia que ela foi promulgada. Eu tive a honra de ser o seu primeiro signatário. Ou seja, a gente costuma chamar autor quem é o primeiro signatário de uma emenda constitucional. Não é devido, mas é usado, é usual. Eu já era governador. Naquele dia, eu estava lançando os primeiros editais de concorrência do BID 4. Quando me chamaram para ver o tape da primeira torre, eu já assisti da segunda torre. Um dia fatídico, né, trágico e que não sai da nossa memória. Mas o mais importante é que o modelo que foi adotado é o de Santa Catarina. Proíbe a reedição na mesma sessão legislativa. Ou decide ou decide. Ou seja, interpretando o que o Congresso deve fazer, mudou-se a regra. Não só ela não pode ser reeditada, a não ser num calendário que eu não vou aqui detalhar, no mesmo ano, na mesma sessão legislativa, como tem que ser objeto de decisão, ou seja, tem que haver projeto de lei de conversão da medida provisória em lei. E a admissibilidade dela talvez seja a causa dessa discrepância de maior proveito num governo do que no outro. Não quero aqui censurar o atual. Mas nós assistimos, no final do ano passado, um malabarismo do atual governo federal na questão da desoneração da folha, que vai marcar a história. Esperar vencer a data para entrar em vigência de uma lei, para poder mudá-la, isso faz parte. E por isso que a medida provisória, que afinal veio a adotar a reoneração da folha, porque é disso que se trata, não foi aceita. Mas é um particular que merece estudo e mostra, digamos assim, das sutilezas, né, da criatividade legiferante nesse caso. O que interessa ressaltar nesse momento e chamar a atenção, principalmente para a Assembleia Legislativa, saúdo aqui o deputado Sareta, podia ser Massolini também, né? Afinal, foi um nome inspirador. Querido amigo, a Assembleia tem que enaltecer este seu papel no direito constitucional brasileiro. Foram os nossos constituintes aqui que colocaram na Constituição Estadual a prerrogativa e responsabilidade de editarmos medidas provisórias. E vou dar um exemplo para vocês. Eu trouxe aqui 2 medidas provisórias que merecem ser analisadas, por quem quiser estudar. A medida provisória número 107, de 2002, foi a medida que regeu a decisão do meu governo, ainda no final do governo, para que nós não iniciássemos a cobrança do pedágio na 401. Aqui na 401. Ia começar, final de governo. Editei uma medida provisória e o governo seguinte, que não era do meu partido, adotou a medida provisória e ela foi aprovada já sob o governo seguinte, que era do governador Luiz Henrique da Silveira. Foi um instrumento. Ela salvou Santa Catarina desse vexame, de ter uma estrada pedagiada no seu perímetro urbano, sem entrar em vigor, num contrato que tinha sido condenado pelo Tribunal de Contas do Estado. Não quero entrar no mérito dele agora. E a outra medida provisória, que também merece até críticas,
também subscrita por mim, mas em 99, é a número 77, que foi o reflexo de uma solução que no plano nacional só foi dada recentemente. É o sequestro de recursos do Estado para cumprir decisão judicial em matéria de saúde. Sempre relevante, mas não indiscriminada, tanto é que hoje se exige um laudo médico para saber se procede aquela requisição. Então, eu participei também disso com o deputado Paulo Teixeira, na regulação, quer dizer, paguei a minha penitência. Aqui eu fiz uma medida provisória. Como deputado federal, participei da busca de uma solução legal e humana. Se um remédio consta da lista da Anvisa, tem que ser liberado o recurso. Mas passa por um conselho médico, conselho técnico, vinculado, por sinal, ao CNJ. Estou abreviando aqui as coisas, o nosso doutor Trindade tem o direito e o dever de corrigir. Aliás, quero aqui salientar a sua competência num dos casos. Tenho orgulho do nosso relatório sobre o marco temporal. Nós sabemos o que isso é relevante para o Brasil e aqui em Santa Catarina, pelas confusões que nós estamos vivendo. O meu parecer, o nosso relatório do marco temporal merece ser lido. E foi com a colaboração do doutor João Trindade que eu consegui produzi-lo e considero irretorquível o nosso argumento. Nas 6 constituições, nas 6, 34, 37, 46, 67, 69 e 88, em que a questão da terra indígena vem à baila, em todas, o tempo do verbo que é usado para o direito, que eu considero absolutamente válido dos povos indígenas, afinal, todos nós somos imigrantes. Eu sou filho de imigrante, primeira geração, de um pai que veio do Líbano e da mãe que veio da Itália, tendo nascido ainda num outro país por causa da guerra. Então, eu sou primeira geração. Não há dúvida nenhuma que os índios têm que ser respeitados, os povos indígenas. Mas nos 6 textos da Constituição, das Constituições, o tempo do verbo é usado no presente, que ocupam. Não é que ocuparam. E a súmula 650 do Supremo Tribunal Federal ressalva, olha, só vale para coisa que ainda existe, porque senão Copacabana também seria. A súmula ficou conhecida como a súmula de Copacabana, para preservar Copacabana, onde havia aldeamento Tupinambá e Tamoio. Os primeiros a favor dos portugueses e os segundos participantes da França, do projeto da França Antártica. Mas isso é outra história. Então, eu quero voltando ao eixo, salientar que Santa Catarina faz muito bem em ter um debate próprio sobre medidas provisórias, que são um instrumento essencial do Legislativo, e nessas condições é que eu dou por resumida. Quanto tempo eu ocupei no cronômetro? Então, eu fico com um crédito de 8. Foi muito e bem. nesses 8 minutos eu começo fazendo o meu pedido de direito de resposta. Eu tenho certeza que o deputado Pepe Colasso, com 2 L's, não escreveria o meu nome com M de Maria. Não. Escreveria com M de navio. Isso não foi responsabilidade minha, senador. O direito de resposta é feito ao mediador. Muito obrigado por enquanto. Obrigado aos senadores que pediam a mim. Passamos, então, a palavra ao doutor João Trindade agora para discorrer um pouco sobre competência legislativa estadual. Bom, muito boa tarde para todo mundo que aqui nos acompanha. Muito obrigado. É uma honra e é uma responsabilidade imensa suceder o senador Esperidião Amin, que, como vocês perceberam, não é à toa que é um dos mais respeitados e respeitáveis membros do Parlamento brasileiro. Muito obrigado, inclusive, por ter aceito em 2021 o convite para integrar a minha banca de doutorado. Foi uma
honra imensa para mim e agradeço demais as palavras elogiosas de Vossa Excelência. Queria agradecer também a acolhida da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É a quarta vez que eu venho aqui a Santa Catarina, mas é a primeira vez que eu tive a chance de estar aqui na Assembleia, de conhecer a Assembleia nesse brilhante evento, que eu, inclusive, sugiro, torço para que outras Assembleias Legislativas também adotem essa prática de comemorar a Constituição Estadual. O deputado Pepe Colasso falava muito bem sobre a questão de como nós precisamos ter uma descentralização, nós precisamos ter uma federalização propriamente dita do Brasil, e isso passa também pela valorização das constituições estaduais. Não existe federalismo sem federação. Não existe federalismo sem descentralização, e não existe descentralização sem respeito e valorização às constituições estaduais. Então, eu queria louvar aqui esse congresso, na pessoa do presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, e na pessoa de todos que participaram da organização, doutora Carula, doutora Lívia, doutor Fabiano também. Agradecer o pessoal das delegações, senador Amin. Temos delegações aqui de todo o Brasil. Da Bahia, realmente, pelo visto, não se fez presente, mas temos a delegação paraibana, na pessoa da doutora Carolina Soares, temos a delegação mato-grossense, na pessoa do doutor Gabriel Lucas, temos aqui vários representantes de Goiás também, verdade, um grande prazer, estarei lá dia 22, se Deus quiser. Então, queria, em nome, então, dessas delegações que eu aqui listei, agradecer a todo mundo de todo o Brasil, inclusive que nos acompanha também pela internet. Eu vou seguir o exemplo do senador Amin, também vou conter aqui meu tempo, apesar de eu ficar, como se diz na Paraíba, senador, me coçando para comentar sobre medidas provisórias também, que é um tema do qual eu gosto bastante, mas vou me ater aqui ao meu tema, até para honrar também os palestrantes que nos antecederam, doutor Hércules Benício, que nos brindou com uma palestra maravilhosa sobre a LGPD também, doutora Ana Regina, doutor Gustavo Brito também, com uma palestra muito boa. Bom, pois bem, competências legislativas estaduais. Eu esqueci meu passador, vou pedir licença para ir pegar. Em relação às competências legislativas estaduais, a pergunta que a gente tem que se fazer é, primeiro, onde nós estamos, segundo, por que estamos aqui, e terceiro, para onde queremos ir. Só depois disso é que a gente vai saber como é que nós podemos ir. Então, a primeira questão é fazer aqui a homenagem à Constituição catarinense, que é a razão de estarmos todos aqui. Como o senador Amin havia falado, uma Constituição pioneira em vários aspectos, inclusive em relação à questão da medida provisória, então fica aqui minha homenagem. E aí a gente entra na Constituição Federal. A doutora Ana Regina falou muito bem sobre como ficaram espremidas as competências legislativas estaduais e ainda mais a iniciativa legislativa estadual parlamentar. E eu costumo brincar com os meus alunos da graduação, dizendo que o constituinte originário fez uma espécie de um estelionato com o Estado, né? Porque o constituinte originário chega e diz para o Estado: olha, Estado, são reservadas todas as competências que não lhes forem vedadas. Então o Estado diz: estou rico, estou cheio de competências, então. Tudo que não me é vedado, me é atribuído. E então se diz, tá, tudo bem, então, de acordo com o artigo 25, parágrafo 1º, são reservadas aos Estados todas as competências que não lhes forem vedadas. Por exemplo, eu sei Código Florestal, mas aí não é nem implícita, aí é decorrente da competência concorrente. Com fundamento específico no parágrafo 1º do 25, senador, eu lembro de transporte intermunicipal. Explorar o transporte intermunicipal, essa realmente está implícita mesmo. Porque se a gente for olhar, boa parte da produção legislativa estadual deriva do artigo 24.
Deriva de, no âmbito da competência concorrente, especificar, inclusive, como bem lembrado por Vossa Excelência, o Código Florestal catarinense, mas, basicamente, é artigo 24, quer dizer, a gente tem, ou artigo 25, ali o parágrafo 2º, gás canalizado, a gente tem algumas competências explícitas do Estado, mas esse parágrafo 1º do artigo 25 é muito pouco utilizado na prática. Quer dizer, a Constituição prometeu algo ao Estado que ela não teve condição de entregar. Porque ela disse, tudo que não lhe for vedado é seu, mas ela traz um rol enorme de competências legislativas federais, um rol não desprezível, deputado Pepe Colasso, de competências municipais. Quer dizer, se as câmaras municipais, com razão, reclamam que tem pouca competência, elas ainda estão, de certa forma, bem comparadas com a competência estadual. Porque o Estado terminou ficando espremido entre as competências municipais e as competências federais. É um desafio para o exercício da criatividade do legislador estadual. E aí a gente vem, é aqui que estamos, e vem a questão de para onde nós queremos ir. Bom, nós queremos ir para uma situação em que o Estado membro da federação tenha uma competência legislativa ampliada. Falava ano passado no encontro da UNALI, na presença do presidente, deputado Sérgio Aguiar, em relação a essa questão, deputado Ismael Crispim também, da CCJ, presidente da CCJ de Rondônia, ali se faz presente também, um grande abraço, um amigo, obrigado pela presença. Mas nós falávamos sobre a questão de que, olha, é preciso fazer algo acerca disso. Para usar o neologismo e o anglicismo, é preciso endereçar essa questão das competências estaduais para a gente ter alguma saída. Afinal de contas, nós vivemos numa federação em que os Estados-membros têm muito pouco a legislar. É bem verdade, aqui eu preciso fazer uma ressalva. Eu não estou aqui só para elogiar. É bem verdade que estou me colocando também no bolo, mas nós, intervenientes no processo legislativo, mas principalmente legislativos estaduais e municipais, ainda tem que cuidar de forma destacada da qualidade da legislação. Porque, pelo menos lá em Brasília, senador, há sempre uma reclamação por parte do Supremo Tribunal Federal de que, olha, toda vez que a gente deixa os estados livres, vem uma lei inconstitucional. Óbvio que isso é um exagero quase que difamatório, mas também a gente verifica que o controle preventivo de constitucionalidade nas assembleias precisa ser reforçado. Até porque, se a gente quer ser reconhecido com uma produção legislativa validada, essa produção legislativa, a bola tem que vir mais redonda, digamos assim. Então, fica aqui esse registro. Mas, de qualquer forma, é inevitável. A gente discute no direito comparado, a gente discute nos Estados Unidos, na União Europeia, toda a questão da regionalização da legislação. E vejam, na União Europeia, com as suas diretivas que muitas vezes são de absorção compulsória pelos países membros. Mas se discute muito na questão de multilevel legislation, de legislação multinível, a questão, por exemplo, do efeito Califórnia, muito estudado nos Estados Unidos, de como a legislação estadual californiana molda a legislação dos outros estados e molda a legislação federal. Quer dizer, é um movimento de experimentação institucional que é muito mais fácil de ser feito no estado do que na esfera federal. É muito mais fácil você testar, você experimentar do ponto de vista institucional na esfera estadual e, caso essa experiência seja exitosa, você leva para outros estados ou você federaliza. Depois, quem tiver interesse, procure California Effect Multilevel Legislation. Tem várias questões, inclusive relacionadas à proteção de dados, sobre a qual o Dr. Hércules Benício falava. Mas aí a gente vem, não, tudo bem, então queremos dar ao Estado uma competência legislativa ampliada. O que nós podemos fazer? Para onde vamos? Como vamos?
Nós tivemos um caso emblemático, que foi a PEC 47 de 2012, proposta de emenda à Constituição Federal número 47 de 2012, que visava a ampliar as competências legislativas estaduais, inclusive trazendo algumas competências da União para as competências concorrentes e atribuindo outras diretamente aos estados da federação. Essa PEC 47 foi apreciada na CCJ do Senado, o relator foi o senador Antônio Anastasia, que aqui ontem esteve abrilhantando também o evento. O senador Anastasia apresentou um substitutivo em que restringia as hipóteses modificadas, porque realmente havia algumas hipóteses que causavam maior controvérsia, como, por exemplo, a competência do Estado para legislar sobre trânsito e transporte, que aí já gera algum tipo de resistência, mas ainda assim, no substitutivo apresentado no âmbito da CCJ do Senado, ainda eram bastante ampliadas as competências estaduais. Essa proposta de emenda constitucional, infelizmente, não teve, me permitiria a avaliação política, não teve o devido apoio unânime das assembleias, não teve uma atuação mais firme das assembleias, deputado Ismael Crispim, e terminou sendo, então, arquivada ao final da legislatura, foi objeto de pedido de desarquivamento e foi novamente arquivada ao final da legislatura, sem que nunca tenha sido votada. Fica a dúvida sobre o seu ressurgimento. A UNALI faz um trabalho muito belo e importante, que merece registro, com o colegiado dos presidentes de comissões de Constituição e Justiça das Assembleias, inclusive da qual o deputado Ismael Crispim é o presidente do colegiado, e que, inclusive, tem envidado esforços para que as assembleias legislativas apoiem o texto de uma nova proposta de emenda constitucional. São necessárias 14 assembleias apoiando o texto para que ele possa ter tramitação no âmbito do Senado Federal, e que pode significar, talvez, o ressurgimento da discussão, do debate no Congresso Nacional. A gente sabe que há resistências no Congresso Nacional, porque ninguém quer perder poder, ninguém quer perder a competência para legislar, mas ainda mais no âmbito de um Senado Federal e de uma Câmara dos Deputados cada vez mais federativos e municipalistas, como registrava, inclusive, meu amigo Heitor Brinhosa, grande estudioso do Poder Legislativo, que aqui também se faz presente. Então, num parlamento cada vez mais federalista e municipalista, nós temos aqui uma possibilidade maior de aprovação do que tivemos no passado. Uma outra questão, esse é um caminho, senador Amin, que inclusive eu acho que é menos trilhado do que deveria, que é a utilização da lei complementar federal para delegar aos Estados-membros competências legislativas privativas da União. Nós, hoje em dia, só temos uma lei complementar, que é a Lei Complementar 103 de 2000, que delega aos Estados-membros a competência para legislarem sobre piso salarial. Que, aliás, se a memória não me traz, Santa Catarina é um dos poucos estados da federação que exerce essa competência e que fixa um piso salarial superior ao salário mínimo. Mas vejam, é um exemplo exitoso. O exemplo que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina dá exemplo. E dá esse exemplo porque pôde legislar sobre isso, e pôde legislar sobre isso porque houve a delegação feita no então governo Fernando Henrique Cardoso, via Lei Complementar 103 de 2000. Infelizmente, essa delegação, nós paramos nesse exemplo. Existe um projeto de lei complementar de autoria da senadora Margarete Busetti, de Mato Grosso, que é para delegar aos Estados-membros a competência para legislar sobre pontos específicos de execução penal. Mas, quer dizer, independentemente de entrarmos no mérito de cada caso, é uma ferramenta federativa prevista no parágrafo único do artigo 22 da Constituição e que, a meu ver, é subutilizada, ainda mais tendo o excelente exemplo da Lei Complementar 103 de 2000. Então, esse é um caminho também que nós podemos ter para o reforço das competências legislativas estaduais.
E, por fim, encaminhando para concluir minha participação, nós podemos ter um movimento para uma releitura mais federativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem uma tradição de ser muito centralizador na União. Por exemplo, questão de trânsito e transporte. Eu costumo falar para os meus alunos do doutorado do IDP, que eu digo, olha, trânsito e transporte para o Supremo Tribunal Federal, se tiver roda, é a União que legisla. O Supremo chegou a declarar inconstitucional uma lei do Distrito Federal que tratava sobre a forma de parcelamento da multa de trânsito. Gente, a forma de parcelamento, a forma de pagamento, o meio de pagamento utilizado, isso não é trânsito. Isso é processo administrativo, isso é qualquer outra coisa menos trânsito. Mas o Supremo Tribunal Federal disse, e essa multa vem de onde? Do trânsito, então é competência federal. Então, obviamente que a gente tem, às vezes, doutor Fabiano, é mais confortável para o Supremo Tribunal Federal declarar a lei estadual inconstitucional e deixar a União legislar sobre aquela temática. Nós vivemos uma janela federativa muito favorável, federativa, do ponto de vista federativo, exclusivamente, pelo amor de Deus, que foi o momento da pandemia. Óbvio, um momento extremamente triste para todos nós, inclusive pessoas que, como eu, perderam entes próximos, mas que, do ponto de vista federativo, foi preciso uma pandemia para o Brasil descobrir que ele é uma federação. E descobrir que, por exemplo, Santa Catarina não é igual ao Amapá. Havia muito questionamento que eu recebia, não, mas por que em Porto Alegre está podendo ter circulação e em Macapá não? Disse, gente, vocês perceberam que entre Macapá e Porto Alegre tem uma distância menor, uma distância maior do que entre Macapá e o Canadá? Vocês perceberam que o Brasil tem um comprimento maior do que o diâmetro de Plutão? Eu vi isso, eu achei que era fake news. Eu fui confirmar, é verdade. Então, quer dizer, num país tão múltiplo quanto o nosso, não dá para a gente pensar numa legislação absolutamente centralizada. E eu tenho a impressão, não é nada cientificamente, empiricamente comprovável, mas eu tenho a impressão, inclusive, por militar também no Supremo Tribunal Federal, de que o Supremo está um pouco menos refratário a validar a constitucionalidade de leis estaduais. Nós tivemos, infelizmente, em 2023, uma leva muito grande de leis estaduais declaradas inconstitucionais, mas que, a meu ver, não teria muito como ser diferente, como, por exemplo, lei estadual instituindo porte de arma. Mas, assim, apesar de 2023, nós temos, a meu ver, uma possibilidade de pautarmos no Supremo Tribunal Federal uma tendência mais federativa, uma tendência de maior respeito, de maior, usar uma palavra que é muito importante, deferência para com o legislador em geral e deferência para com o legislador estadual em particular. Então, eu queria finalizar registrando não só a importância de nós termos uma atuação como, repito, a da UNALI, fortalecendo, inclusive a Assembleia Legislativa de Sergipe também, aqui representada, reforçando o papel das Assembleias Legislativas Estaduais, inclusive de pautar o debate dentro do Congresso Nacional para reforçar a nossa federação, o nosso federalismo e para reforçar as competências legislativas estaduais, mas que também gostaria de deixar o recado de que nós precisamos nos espelhar num padrão ouro da legislação. Nós precisamos também entregar uma produção legislativa estadual que seja cada vez mais qualificada, trilhando o caminho que Mato Grosso trilha, que a Paraíba trilha, que o Rio Grande do Norte trilha, que Sergipe trilha e que, obviamente, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina não só trilha, como trilhará, inclusive, como demonstra de forma inequívoca esse evento. Muito obrigado.
para encerrar, o senador Amin ainda vai colocar um pouquinho, tem 8 minutos ainda, né, de crédito. 3 minutos de crédito. Trata-se de complemento. Primeiro, eu acho que nosso brilhante amigo e consultor, João Trindade, só queria colocar um complemento de uma frase sua. Nessa questão da qualidade das leis, o Congresso tem feito um esforço. É a Lei Complementar 95 de 98. E fazer justiça também com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi a Assembleia, também não sei se tem algum representante, foi a Assembleia Legislativa que mais se dedicou à legística, não da medicina legal, é da qualidade da lei, que, neste momento, é um problema sério na reforma tributária. Eu apresentei 25 emendas da semana passada, das 1.500, no primeiro regulamento da reforma tributária. 12 delas são para tentar esclarecer o que está escrito. Uma das razões e justificativas para se tentar a reforma tributária é tentar reduzir a litigiosidade, que hoje estaria sendo orçada em 7 trilhões de reais. Ou seja, o valor das demandas, sem liquidação de sentença, quer dizer, um valor estimado do impacto do contencioso tributário. Você vai para uma reforma tributária, esse é um dos objetivos, simplificação, se possível, justiça, neutralidade em termos financeiros. Agora, se não forem claras as disposições legais, queriam criar uma comissão, aliás, queriam criar um novo Congresso, que foi reduzido à condição de comitê, e eu participei dessa redução. Mas já se falou em termos um comitê gestor decorrente da reforma tributária de 780 membros. Ou seja, vai ser mais um tribunal. O Brasil já tem, é o único país do mundo que tem justiça militar e justiça trabalhista. Vamos ter agora uma justiça tributária, com todos os seus custos adicionais. Então, acho que a univocidade, pesquisa depois, não dá para desenhar, viu, Renan? Univocidade não dá para desenhar, então tem que pesquisar. É a lei querer dizer uma coisa só. Mas não posso concluir essa minha fala, que celebra os 35 anos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, né, que, na verdade, se celebrou em abril deste ano, a Constituição Estadual é de abril de 89, eu diria o seguinte: a Constituição também está sendo muito maltratada pela Corte Suprema brasileira. Muito maltratada. Eu tenho vergonha de que, na mesma semana em que é condenado em Nova York o corruptor que repassou dinheiro para servidores públicos brasileiros que foram condenados na Lava Jato e agora foram soltos e indenizados, estão sendo indenizados, na mesma semana se condenou o corruptor. Ou seja, em Nova York, no Peru, o presidente da República, o ex-presidente, foi condenado a 20 anos de cadeia, pediu para cumprir a pena em casa porque tem câncer, e o Brasil aboliu esse crime. E se conduz um inquérito do fim do mundo desde março de 2019. Onde é que está na Constituição isso? Se faz busca e apreensão no senador Marcos Duval, vou dar um nome,
aplica-se uma multa de 50 milhões de reais, com base em nenhum dispositivo legal, e manda-se debitar na conta corrente dele do Banco do Brasil. Ele não tinha cheque ouro para isso. E manda cobrar juro mensal, juro diário. Com base em quê? Qual é a interpretação da Constituição que está sendo dada? E a mais recente, atual e corrente, fraude é o inquérito das omissões do 8 de janeiro, em que está sendo ignorado o fato de que 48 agências do Sistema Brasileiro de Inteligência foram informadas às 19h40 do dia 6 de janeiro de que ia haver a invasão do Congresso. E sumiu a Força Nacional, sumiram as filmagens no Ministério da Justiça e não há nenhum réu da omissão de quem permitiu que o vandalismo acontecesse. E se aplicam penas de 17 anos por tentativa de abolição do Estado de Direito, golpe de Estado, a quem pichou uma estátua. A estátua da justiça, que nós temos que reverenciar. Isso é vandalismo e tem que ser condenado. Mas isso não é atentado à democracia. Atentado à democracia é politizar as decisões judiciais para cumprir um objetivo político. E, às vezes, a desmoralização começa de fora para dentro. Acho que é o que vai acontecer. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao senador Esperidião Amin, ao doutor João Trindade, na qual eu peço, mais uma vez, uma calorosa salva de palmas pela excelente palestra que nos oportunizaram. Assim encerramos nossa temática. Quer mais? Vou só registrar também o ministro Admar Gonzaga para a presença dele, agradecer também a presença e agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Aliás, eu não cumprimentei, mas eu também quero cumprimentar o Admar Gonzaga, porque ele tinha saído e voltou. Nós que agradecemos por todo esse conhecimento compartilhado, tenho certeza. E neste momento a Alesc entrega uma lembrança de Santa Catarina aos nossos palestrantes e ao nosso mediador, deputado Pepe Colasso, para agradecer. Olha, preste bem atenção. Vocês que não ganharam vinho de altitude, viu, João? Este aqui é uma garrafa de vinho de altitude, privilégio de Santa Catarina. Vinhos de uvas cultivadas acima de 950 metros de altitude. Cada 100 metros a mais muda 1 grau de latitude. Nós estamos condenados ao sucesso com o vinho de altitude. Muito obrigado, senador Esperidião Amin. Neste momento, faremos um intervalo para o almoço e retornaremos pontualmente às 14 horas, com o reinício das atividades. Bom almoço a todos.